semeadores incansáveis para a boa colheita. De novo. Semeadores incansáveis para a boa colheita. Divisa 2 Coríntios 9:6, leiamos todos juntos. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios 9:6. Podem se sentar. O apóstolo Paulo, quando faz alusão a esta semeadura, falava a respeito da generosidade nas contribuições. No entanto, o texto não se aplica apenas a estas generosidades, porque faz alusão à semeadura e à colheita. E o apóstolo Paulo faz a menção da lei da ação e da reação, e também da lei do plantio. Se você semear, vai nascer. O que se semear há de ser nascido, e nós havemos de nos beneficiar destas coisas. O que isto tem a ver com o terceiro retiro da Ordem dos Pastores Batistas Clássicos do Brasil? Alguém olhou a loja de venda de goiabas. Esta pessoa gostava tanto das goiabas vermelhas, mas ele começou a perceber que as goiabas brancas estavam invadindo a sua loja. E ele tinha cada vez menos goiabas vermelhas para vender. E ele não achava para comprar. Procurava em todos os fornecedores e não encontrava. Então ele tomou a decisão mais acertada para ele. Comprou um terreno, plantou goiabeiras vermelhas e encheu a sua loja de goiabas vermelhas. Nós estamos vivendo uma realidade denominacional muito trágica e muito triste. Nós vivemos uma denominação que está se esfacelando, onde cada igreja tornou-se um império particular e pessoal de um pastor, ou de um grupo ou uma rede de pastores, que colocam ali o seu franchising, o seu selo, o seu sistema, e fazem com que todos vistam a mesma roupa, falem a mesma língua e coloquem as suas ofertas no mesmo caixa, chamando a isto de MDA, de Igreja com Propósitos, de G12, de M12, ou de seja lá qual for o sistema de crescimento de igrejas. Nós estamos vivendo um tempo onde não se faz mais convites para que alguém pastoreie uma igreja. As próprias igrejas estão investindo em comunicadores pessoais que sequer conhecem alguma coisa da palavra de Deus ou da teologia, mas que têm desenvoltura nos palcos e nos auditórios, e muito jogo de cintura com a juventude, com os músicos, e que são capazes de lotar essas igrejas. Então, ao invés de convidarem um pastor para assumi-las, eles mesmos, a seu bel prazer e com sua independência proclamada, formam os seus pastores, as suas pastoras, os seus apóstolos, as suas apostilas, os seus missionários, e eles mesmos crescem com uma velocidade tão grande quanto das goiabas brancas da loja do nosso homem que gostava de goiabas vermelhas. Eu tenho recebido tantas mensagens onde as pessoas dizem: pastor, há uma igreja batista aqui na minha cidade? Por quê? Porque há 10 igrejas batistas aqui, nenhuma é. Uma é dança, a outra é G12, a outra é sexta-feira do poder, a outra celebra a ceia com a missa do padre, e eu não encontrei uma igreja batista ainda que fosse batista. Eu não tenho opção.
E temos ouvido também pastores dizendo: pastor, saí da igreja. A igreja me desconvidou, ou eu me desconvidei, e agora eu estou esperando uma oportunidade, mas há 15 igrejas sem pastor na região onde eu estou, mas nenhuma delas tem desejo de convidar um pastor, mas vão formar os seus próprios pastores, os seus próprios calças curtas, para orientá-las e conduzi-las no liberalismo que nós estamos vivendo. A nossa própria ordem é um retrato disso. Quantos membros desta ordem estão pastoreando? Menos da metade. Os demais, ou não o fazem porque estão doentes ou também cansados, ou porque deixaram seus ministérios e não tem nenhuma igreja que deseje um pastor que espose doutrinas batistas clássicas como nós esposamos. E nós estamos a lamentar a falta de goiabas vermelhas. Porque em todas as livrarias onde nós vamos, a boa literatura cristã, bíblica, fundamentada, desapareceu. Nós só encontramos porcarias para comprar, inclusive em matéria de bíblias. Encontramos bíblias de toda espécie. Bíblias para a mulher, para o homem, para o jovem, para o velho, para o gay, para o ladrão, para tudo. Bíblias ao gosto do freguês, com traduções feitas nos joelhos, de pessoas que sequer sabem uma letra em grego, mas elas são tradutores e ainda esposam como grandes sábios. E nós vamos vendo um grande vácuo e reclamando de que estamos sem ambiente e sem igrejas onde congregar. Somos como aquele dono da loja que está repleto de goiabas brancas nas prateleiras e vendo as goiabas vermelhas desaparecendo. O irmão Hélio será examinado amanhã. Ele já tem uma igreja que o convidou para pastoreá-la. Ele está com o ministério certo, mas ele é um homem raro, porque hoje, se nós tivermos um Serginho como eu tenho, que igreja eu convidaria para ser pastor? Aliás, que igreja saberia que ele existe? E os irmãos certamente hão de entender que hoje em dia os jovens não se sentem mais vocacionados para um ministério que não lhes garante pão na mesa, roupas no guarda-roupa, carro na garagem, após estudar 4 anos num seminário. Eles pensam com o pensamento de um formador de família: eu preciso de alguma coisa que me dê estabilidade profissional para o sustento da minha casa. Então, teologia não faz parte da minha prioridade. E quando ele faz teologia, ele não encontra um púlpito onde pregar e proclamar a palavra de Deus, porque não há nem púlpitos suficientes para os nossos próprios membros da ordem dos pastores batistas clássicos do Brasil. Há pastores aqui que não pregam há muito tempo. Só goiabas brancas. As goiabas vermelhas estão desaparecendo. Isso tem tocado no meu coração, e não só no meu, mas de alguns colegas com quem eu reparto. O que fazer? Nós podemos ter uma posição pessimista da situação, talvez realista aos olhos de outros, dizendo: é a vida, as goiabas vermelhas estão desaparecendo, há poucas árvores que as produzem, nós temos que aceitar e começar a comer goiabas brancas. Bem, mas essa não deve ser a posição daquele dono da loja. Ele pensou que não trocaria de gosto simplesmente porque desapareceu a sua goiaba predileta. Os bons pastores também não trocam de doutrina por conveniência. Não mudam a sua prédica por causa da prática. Eles continuam firmes na Sagrada Escritura, no ensinamento que receberam dos seus mestres,
e do seu estudo pessoal e querem proclamá-la como deve ser. Mas eles não encontram eco em lugar nenhum. As nossas associações fazem os seus encontros de jovens. E o que é que levam para pregar? Levam os cantores gospel, que cobram 100 mil, 150, para ensinar as mesmas bobagens que nós encontramos nos programas neopentecostais. E é tão fácil. Você será vencedor. Você é herói. Peça o poder para ser o vencedor em todo pleito. Você vai ver o inimigo de joelhos proclamando a tua vitória. Aquela porta que você procura vai se abrir. O poder, você tem poder, você vai vencer. E as congregações vibram com isso. Elas festejam isso. Elas celebram isso. E basta você levar um grande conjunto, ou um grande cantor gospel que vai levar todo o dinheiro de uns 2 anos da sua igreja, e você vai ter uma grande celebração, mas comendo goiabas brancas, comendo da doutrina neoliberal que estamos assistindo, rolando por aí, sendo proclamada nos nossos púlpitos, onde alguns dos nossos colegas, não da ordem, mas da outra, proclamando que não há mais inferno. Inferno é criação da teologia que está ultrapassada. Não existe também mais vida eterna. A vida é assim, ela vai passando. A vida eterna é um estado de espírito, não significa que seja de fato durando para sempre. Todas as igrejas são boas, elas têm alguma coisa de boa. Todo caminho leva ao céu. E nós estamos vendo o apodrecimento dos púlpitos. Há alguns que não vão dizer assim, vamos comer goiabas brancas. Eles vão protestar. E vão dizer e fazer passeatas e colocar cartazes na porta da loja dizendo: queremos goiabas vermelhas! Queremos goiabas vermelhas! É como alguns de nós que protestamos e dizemos: o que estão ensinando está errado. Voltemos ao Evangelho, voltemos às Escrituras. Voltemos aos caminhos santos do Senhor, às tradições batistas que recebemos. Dou graças a Deus pelo homem que me criou no Evangelho, está aqui. Se eu sou alguma coisa e sou tão pequeno, eu sou 0,000 do que este homem é, pastor Timofeio, o meu mestre. Ele me ensinou. E eu estou aqui com a tocha que ele teve acesa na sua mão, e ele acendeu a minha. E estou aqui proclamando a palavra, e dizendo que a outra palavra é falsa, de que o outro evangelho é falso. Alguns conseguem comer um pouco de goiaba branca e um pouco de goiaba vermelha. Fazem uma salada de frutas. Mas nós não. Não somos capazes de comungar com um culto que é um culto ao homem, que é um culto à mediocridade, que é um culto à carne, que é um culto sensual. Bem, nós temos os que aceitam as goiabas brancas, temos os que protestam na porta, temos aqueles que comem das duas. Mas nós podemos seguir o caminho do dono da loja. Ele não viu mais goiabas vermelhas. E ele viu que ninguém estava a fornecê-las para ele. Então o que fez? Foi plantá-las. Porque ele sabia que o poder da reprodução estava em semear. Se semeasse bastante, ele colheria bastante. E ele plantou goiabas vermelhas, e ele encheu de novo a sua prateleira de goiabas vermelhas. Nós já protestamos, nós já falamos dos erros das doutrinas falsas dos neopentecostais e dos falsos batistas, mas isso não soluciona o problema de falta de púlpitos
e falta de igrejas batistas clássicas. Alguns disseram: nós somos clássicos, mas as nossas igrejas não são. Como fazer? Pois eu quero dizer aos irmãos aqui, em nome do Senhor, que se nós não tomarmos a mesma medida do dono da loja, conscientizando-nos de que não há mais goiabeiras vermelhas, temos que plantá-las, nós morreremos como bons protestantes, cada vez menores, e vamos dar em nada. O que isto significa? Significa que os batistas sempre foram plantadores de igrejas, plantaram igrejas, aonde não tinha, semearam. Basta pegar os jornais batistas que tenham recuperado ao longo do tempo, deixando em tamanho grande para os irmãos lerem, de 1901, 1902, 1903, e ver o trabalho dos nossos missionários pioneiros, que iam a cavalo, que iam a pé, que iam de barco, iam de bicicleta, iam de burro, iam de carroça, para os lugares onde tinha gente, nas fazendas, nas roças, nos povoados, nos centros da cidade, e iam semear goiabeiras vermelhas, pregar o evangelho, anunciar a graça, levar o pecador à conversão, e depois de vê-lo decidido, estabeleciam ali um ponto de pregação, e com toda a dificuldade que tinham, voltavam a cavalo para de quando em quando terem cultos naquele lugar, até que se estabelecesse uma igreja. Ou olhar para o norte do Brasil, quando nós vimos o Dr. Zacarias Clay Taylor, pioneiro batista do Brasil, que não tinha professores de teologia e ele precisava de pastores para o campo, e não dava para levar jovens daqui para os Estados Unidos. Estamos na última década do século XIX. Ele decide, ele mesmo, ensinar teologia, eclesiologia, ética, para alguns poucos caboclos, para eles aprenderem a pastorear a igreja do Senhor. E por causa dele, os batistas, no começo do século XX, no Nordeste, foram grandemente numerosos, porque alguém plantou goiabas vermelhas. Se nós soubéssemos que cada um de nós é um plantador, nós olharemos as dificuldades e a falta de ministério como a grande chance de começar uma nova igreja. Eu dou graças a Deus, porque algumas experiências acontecem. Bendigo ao Senhor, porque há tempos atrás o pastor Aparecido, com um pequeno grupo em Osasco, fundou uma congregação. Precisavam de uma igreja que lhes desse maternidade. A Boas Novas estendeu-lhes a mão. Eles se fortaleceram. Ele foi para Sinai, levou a congregação junto com ele, e passado o tempo e outras coisas, ela hoje é uma igreja batista, organizada. Amém. O pastor Luiz Rodrigues foi para a Ilha Comprida, a convite de um suposto convênio para ajudar numa congregação existente, e era um blefe. Ele chegou lá sem eira nem beira. Quando fomos até a sua casa, ele estava entristecido, não havia mais perspectiva, um homem idoso, um homem com dificuldades, sem casa, morando na casa do seu próprio genro. O que fazer? Pastor, quantas pessoas o senhor tem aqui? Meia dúzia. Vamos começar uma congregação. E a esposa dele, feliz da vida, disse: uma Boas Novas aqui. 6 pessoas. Estabelecemos as metas. Eles estão com cultos hoje, alugando o templo da Igreja Batista regular, porque estava fechado, faliu. E nós estamos ajudando a regular, pagando aluguel para eles,
com cultos com 40, 50 pessoas todo domingo. O pastor Elcias deve ter pregado lá. Precisamos semear igrejas para os nossos pastores pastorearem. Precisamos preparar novas congregações. Nós somos lutadores. Nós somos não os 300 de Gideão. Nós somos os 20 da ordem. Nós somos os 40 que vão encarar o ministério como a grande oportunidade de repovoar o Brasil de goiabas vermelhas, de igrejas batistas bíblicas. Não dá para reclamarmos do pé de goiaba branca. Ele vai continuar dando goiaba branca. Eu posso orar: Senhor, transforma as em vermelhas. Elas não serão transformadas, mas eu posso plantar em volta dela 10 goiabeiras vermelhas. Eu posso criar 10 congregações de igrejas bíblicas pequeninas. Feliz aquele que respeita o dia das coisas pequenas, porque o que é pequeno hoje, conquanto pequeno, tem relevância para o céu, e se for da vontade de Deus, pode crescer, e pode vir a ser uma grande igreja, sem os vícios, sem as famílias donas da igreja, sem os mentirosos que só vivem de colocar a perna para destruir pastores, sem conchavos para agradar o presidente disso ou daquilo, firmadas na palavra, firmadas no compromisso. Meus irmãos, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Quantas igrejas batistas podemos dar origem aqui? Cada um de nós começar uma nova congregação, mesmo que já sejamos pastores de uma igreja, nós perdemos a visão de plantar. Nós agora estamos só com a visão de cuidar. Mas só cuidar quando não há goiabeiras vermelhas. Eu estou cuidando do quê? Nós precisamos repovoar o Brasil de gente batista bíblica. E não adianta lutar contra uma máquina, não adianta lutar contra uma rede, não adianta lutar contra um monstro. A terra é muito grande, dá para conter a eles e dá para conter as nossas goiabeiras vermelhas. Dá para plantarmos novas igrejas batistas, para que um Walter não viva sem púlpito, um Simei não viva sem púlpito, um Enéas não viva sem púlpito, um Eliseu não viva sem púlpito. Graças a Deus hoje o pastor Timofei tem um púlpito, mas o pastor Ibraulino não tem. Nós precisamos criar púlpitos. Por isso eu quero desafiar os irmãos a que não apenas queiramos. Se eu for até a terra e olhar a terra e disser: esta terra pode dar muita goiaba, eu vou achar muito bom, e eu posso dizer: eu desejo que essa terra dê goiaba, e ela não vai dar nada. Eu tenho que ir lá e semear. Para que isso aconteça, nós temos que ter um plano, não um plano local apenas, mas um plano como ordem. Precisamos assumir a pujança do nosso trabalho e dizer: estamos construindo uma denominação batista isenta do liberalismo. Vamos fundar novas igrejas, estrategicamente no poder do Espírito Santo, dando as nossas mãos. Vamos usar os nossos pregadores nos pontos de pregação que criarmos. Eles não podem comprar um terreno. Vamos juntar o nosso dinheiro e vamos comprar um terreno e construir um templo
e esta igreja será organizada nos ditames da palavra bíblicos, e vamos colocar um pastor, um seminarista nosso. Assim, democracia não existe. A igreja precisa ser orientada pela palavra, e se eu e você, que somos pastores, não apontarmos o caminho, não vamos fazer o papel do cachorro. Quem foi que contou o negócio do cachorro? Quem? Pastor Demerval contou que o pastor perguntou: quem é o pastor dessa igreja? Ela disse: Jesus Cristo. Não, o pastor dessa igreja, Jesus Cristo. E eu sou o quê? Seu cachorro. Se uma menina, você não me respeita? Não, o senhor é o cachorro mesmo. O pastor não pastoreia? Sim. E o que fica trazendo as ovelhas para o pastor? O cachorro. Então o senhor é o cachorro. O senhor está levando as ovelhas para Jesus. Nós somos os cachorros de Jesus. Nós vamos levar essas ovelhas até Jesus, mas nós precisamos latir para que elas não vão para lá. Nós precisamos pregar a palavra e dizer: pecado é pecado, virtude é virtude, o certo é certo, o errado é errado. Chega de dizer depende. A sua visão, cada um tem sua verdade. Isso é goiaba branca. Eu quero semear uma igreja batista clássica. Amém. Eu quero prover púlpito para o meu colega que está sem ministério. Mas ela não pode comprar o seu templo. Somos ou não somos uma família? Temos que juntar as forças. Aparecido está fazendo isso na sua associação. Está tentando. Eu disse a ele: é um grande esforço. Mas se o senhor não tomar certas medidas, depois entram outros e aproveitam o dinheiro para outras coisas. Mas aqui é diferente. Se nós fecharmos juntos o nosso propósito de dizer: vamos fundar em nossa ordem um plano que contemple o ideal de fundarmos novas igrejas batistas clássicas, apoiando um ponto de pregação, apoiando um seminarista treinado por nós, um pastor que está sem púlpito, treinado e ajudado por nós, ajudando naquela igreja. Talvez em um ano não consigamos nenhuma, mas no outro conseguimos 2, no outro 4, no outro 8, e daqui a pouco já seremos 50, 100, 200, 1000 igrejas batistas clássicas no Brasil, que aprenderam que não adianta reclamar da goiaba branca, é preciso plantar goiabeiras vermelhas. Não adianta reclamar que os batistas estão liberais. Eles vão continuar. O que precisamos fazer é manter a nossa firmeza. Somos goiabas vermelhas, não brancas. Somos da Bíblia, não dos teólogos modernos. E vamos ganhar vidas para o Evangelho. E vamos abrir igrejas. E vamos treinar seminaristas. E vamos dizer: o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém. Eu quero desafiá-los, meus irmãos, a que esta minha fala movimente o coração dos irmãos em prol da criação de um projeto claro, verdadeiro, onde quem é pastor de igreja local vista a camisa e leve para a sua igreja dizendo: é nossa responsabilidade. Ouvi agora que a convenção do Brasil do ano que vem será em Santos. Há ginásios grátis, há igrejas batistas em Santos, por incrível que pareça, mas a convenção escolheu pagar
200 mil reais de aluguel para sediar as suas reuniões. Dinheiro do plano cooperativo jogado na lata do lixo. Quantos de nós mandam plano cooperativo? Já pensou se o nosso plano cooperativo erguesse igrejas? O nosso plano cooperativo sustentasse, ainda que parcialmente, pastores nossos sem púlpito? Já pensou se nós erguêssemos as igrejas com um pedacinho da força de cada um de nós, implantando em nossas igrejas a boa visão bíblica de como os batistas sempre foram, no tempo do Timofeu, no tempo de Braulino, mas que não é um anacronismo, no nosso tempo vai ser assim em nome de Jesus também. É a minha palavra para os irmãos. Eu peço que os irmãos ponderem, pensem, porque aquele que semeia pouco, pouco também se fará, mas aquele que semeia com abundância se fará. Que nós vamos trabalhar, e quando o Senhor nos chamar, Ele vai dizer: bom está, servo bom e fiel, eu fiz você nascer num tempo tão ruim, mas você foi fiel. Eu espero ouvir isso do Senhor, e eu espero que cada um de nós ouça também. O novo presidente dessa ordem, seja ele quem for, eu peço que leve em consideração estas palavras, porque a nossa ordem é talvez um dos únicos filetes de esperança para que as goiabas vermelhas não sumam do mercado. Porque as pessoas comem as goiabas brancas, nada contra elas, mas é a minha ilustração. As pessoas comem as goiabas brancas não é porque preferem-nas, é porque ainda não saborearam uma boa goiaba vermelha. Nós vamos levá-las até eles, para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Eu gostaria que quem quiser perguntar alguma coisa ou orar, poderá fazê-lo agora. Eu dou graças a Deus por ter podido pregar. Quem viu no começo, eu tomei alguns remédios que eu estava em crise, mas agora estou feliz. Estou feliz da vida. Amém. Porque eu pude repartir isso com os irmãos. Luiz já sabia, também Parecido já sabia, mas hoje era um dia especial que eu queria desafiar os irmãos, por isso eu pedi para o senhor ficar. Não adianta nós dizermos rompi. Romper por romper não leva a nada. O dia que se romper não é porque rompeu, é porque agora nós temos mais o que fazer. Estamos construindo uma grande obra, boas igrejas batistas, como diz um amigo, parrudas, dispostas a alimentar a humanidade com o sadio Evangelho de Cristo. Deus nos abençoe. Amém. Pastor, o desafio é muito sério. Fiquei pensando aqui, eu sou membro de uma igreja, deve ter 2.200 membros. Eu sou um pastor lá nessa igreja.